Felipe, então tem mais uma aí, na página 11, lá embaixo, no item 35 da parafenomenologia, você fala em simulcognição. Se você puder também falar um pouco mais, e eu agradeço. Claro. A questão aí toda é a seguinte: todo ponto da senha pré-duplista, ela se dá a partir do nível de aprofundamento do acoplamento. Então, o acoplamento, ele é mais atípico, ele é mais invulgar, ele é um caso raro dentro das experiências parapsíquicas experimentadas pelas consins. Então, aquilo se destaca pelo nível de profundidade do acoplamento que se chega com a outra consim, sendo que é uma consim que pode ser, no nosso caso foi, que você está tendo contato pela primeira vez, mas isso é bom deixar claro que não é regra. No nosso caso foi a partir do contato da primeira vez. Então, esse aprofundamento do acoplamento, ele pode propiciar uma série de fenômenos que sejam atípicos. A simulcognição é quando você, a partir do acoplamento que você tem com uma pessoa, que ele pode se perpetuar mesmo à distância, você consegue ter a cognição em relação ao que o outro está fazendo, o que está acontecendo com a outra pessoa. E isso é em virtude do rapport, é em virtude do acoplamento existente. A gente tem alguns exemplos que aconteceu conosco nesta de simulcognição, mas uma que para mim foi a mais veemente, foi a mais absurda, vamos dizer assim. Nós não nos conhecíamos e trocávamos e-mails para começar a organizar o trabalho de INVEX na IAC. Quando eu cheguei na IAC em 2000, não existia trabalho de invexologia, vamos dizer, mais consolidado, maior, com gente levando à frente mais essa ideia. Então, ela tinha interesse nisso, eu tinha interesse nisso, a gente começou a trocar e-mails. Nós não nos conhecíamos, começamos a trocar e-mails para organizar, durante o ECP3 que teve na IAC, de lançamento da IAC, a primeira reunião dos inversores europeus. Então, nós começamos a procurar onde é que tem inversor. Tem um inversor em Barcelona, tem um em Madrid, tem outro em Londres, vamos fazer uma reunião geral dos inversores. E começamos a organizar isso, foi o primeiro trabalho conjunto que nós fizemos, ainda não nos conhecíamos. Porém, essa reunião iria acontecer no primeiro dia do ECP3, no dia pela manhã. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu não lembro se vocês sabem. Eu não lembro o que aconteceu, eu sei que mudou alguma coisa na programação que eu precisei antecipar essa reunião para um dia antes. Só que a Silvia não iria chegar a tempo, ela iria chegar depois da reunião. Então, eu comecei a tentar entrar em contato com ela, mandar e-mail, telefonar, para tentar avisar, olha, dá para você vir antes? Mas eu não consegui contato com ela. Enfim, ia acontecer a reunião sem a Silvia. Eis que eu estou já na reunião, nós não conseguimos se falar, e logo que começou a reunião, eu tive um banho de energia, não foi um banho de energia, foi eu senti um fluxo de energia maior, acho que não dá para chamar de banho, e ao mesmo tempo que essa energia veio, vinha toda a informação em bloco. E eu vi a Silvia entrando dentro do prédio da IAC, no caso. Entrando, chegando, vi ela subindo o elevador e a Silvia vai chegar. Não, mas como assim? Ela está programada, ela me avisou que chega amanhã. Não, ela vai chegar. Eu fiquei olhando a porta, entrou uma mulher, que era ela, e aí ela veio, entrou para a reunião. Depois da reunião a gente perguntou, mas por que você veio antes? Ela, não, eu estava no trabalho e me veio direitinho a informação que eu tinha que ir antes, porque a reunião ia acontecer antes do previsto. E eu larguei minhas coisas e vim antes, mudei minha passagem e vim antes. Então, isso é uma experiência de simulcognição, a partir do rapport que nós estávamos, eu vendo ela entrando, ela a 900 quilômetros de distância, vendo que a logística tinha alterado, e nós ainda, no caso, nem nos conhecíamos fisicamente. Então, todo esse processo é em virtude do rapport existente do trabalho que iria se começar, ou que já estava sendo começado. Felipe, também aqui na página 11, o item 35, simulcognição. Você pode ampliar um pouquinho o assunto e também dar algum exemplo seu? Sim, isso aí a gente já comentou. A simulcognição é quando você consegue ter a percepção cognitiva daquilo que está acontecendo, vivenciado, sentindo. Você tem a percepção do outro, simultaneamente com as suas. Então, no nosso caso, o exemplo que eu tenho que eu poderia te dar, houve uma situação onde a gente organizou a primeira reunião dos inversores na Europa, na IAC, e essa reunião foi organizada por um dia, e houve uma situação que necessitou que essa reunião fosse antecipada. Eu tentei então avisar a Silvia, não consegui, nós não nos conhecíamos ainda, apenas trocávamos e-mail para organizar o trabalho, e tentei avisar ela de tudo que é jeito, não consegui. Começou a reunião,
obviamente sem a presença dela, porque ela ia chegar amanhã, no outro dia. E no início da reunião, eu tive um mega banho de energia, uma percepção de expansão das energias, onde eu me senti, percebi, visualizei todo o processo dela. Ela estava entrando no prédio da IAC, eu vi ela entrando no prédio, eu tive a certeza íntima que ela estava chegando, vi ela subindo ao elevador e fiquei acompanhando a porta, vendo se aquela percepção de fato aconteceria. Ela entrou, eu nunca tinha visto ela fisicamente, não sabia da sua aparência, mas eu não tinha dúvida nenhuma que era ela quando ela entrou. E isso para mim foi a simulcognição, e ela, ao mesmo tempo, no momento que eu decidi trocar a reunião um dia antes, ela teve a para-percepção, estando na Espanha, que ela deveria ir um dia antes, porque a reunião aconteceria num dia antes da reunião. Ela pegou e se organizou para isso. Então, eu não conseguia contato com ela, porque ela já estava viajando. E nós tivemos ambos a simulcognição, eu quando ela chegou e ela quando foi trocada a reunião, sem a gente se falar. Patologia, na linha 10, de baixo para cima, na página 8, Felipe. O reencontro catalisador de retrocognição, isso já aconteceu comigo, com pessoas estranhas, não foi um sinal pré-duplista, mas eu encontrei uma pessoa na rua e isso catalisou um processo retrocognitivo indiscutível. Como é que isso aconteceu com vocês? Assim, eu gostaria de conhecer a sua história também para fazer uma avaliação da minha também. No nosso caso, foi a retrocognição mais explícita, ela foi posterior à formação da dupla evolutiva. O que a Silvia estava comentando, depois da formação e da assunção, começaram a acontecer algumas rememorações ligadas ao nosso passado enquanto casal, de ambas as partes. Porém, o verbete ele não é só específico do nosso caso, então é obviamente possível que um reencontro pré-duplista seja a própria retrocognição, ou seja, duas pessoas se reencontram, têm retrocognição em relação ao passado conjunto, e isso escancara, isso demonstra, isso indica a formação de dupla evolutiva. Então, no nosso caso, ele não é o que está contextualizado no verbete, porém, a retrocognição conjunta, ou a retrocognição de momentos conjuntos, de vivências conjuntas, pode acontecer de modo mais explícito nessa formação pré-duplista. Uma outra condição que há é aquela retrocognição, aquela rememoração da energia, do reconhecimento, mas sem a evidência em si do fato, da visualização. Então, por exemplo, desde quando nós nos conhecemos, nós tínhamos a certeza íntima de estar conversando com uma pessoa de profunda relação, de profundo conhecimento e de reconhecimento, que tivemos um trabalho extrafísico conjunto, não só intrafísico em outras vidas. E isso para a gente era ponto pacífico, não era uma idealização, mas era uma percepção, uma evidência, não existia dúvida em relação a isso desde o primeiro contato. Que eu encaro isso como poderia ser uma retrocognição impressiva, alguma coisa nesse sentido, de você ter uma rememoração de um laço com uma outra pessoa, mas é a partir do reconhecimento energético, não a partir de uma visualização de uma cena. Exato. Ali na linha 9, para finalizar, o reencontro intrafísico enquanto para-evento para consciências observadores. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco esse para-evento. É pelo seguinte, pensa por hipótese, que duas consciências fazem um curso intermissivo e alinham as programações existenciais, entrelaçam as programações existenciais, e tem um comprometimento, um acordo em relação à formação de dupla evolutiva, ok? Essas consciências ressomam, elas estão aqui agora no intrafísico. Porém, há duas situações. Há consciências que estiveram presentes e acompanharam, indicaram essa formação da dupla evolutiva durante o período extrafísico e que continuam no extrafísico, não ressomaram e fazem o acompanhamento, o follow-up daquilo que ajudou a definir lá atrás e daquilo que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, até que ponto uma dupla evolutiva que tem uma questão mais crítica frente ao grupo pode ter um acompanhamento de evoluciólogos? O reencontro pode ter um evoluciólogo mexendo com energia para que aquilo torne-se mais explícito. Até que ponto amparadores ou consciências afins que trabalharam com essas pessoas no curso intermissivo podem também estar durante a questão intrafísica, vamos dizer,
mexer nos pauzinhos para que a senha pré-duplista torne-se mais evidente. Essa é uma situação. A outra situação, eu, enquanto concierge, se estou fazendo a mesma programação, eu gostaria de acompanhar uma situação presencial, intrafísica, para fazer a prospectiva daquilo que eu estou programando. Então, quando o reencontro ele é atípico, é muito provável que tenha um monitoramento extrafísico para que tenha o follow-up da situação que aconteceu, que foi programada no curso permissivo, outra, o aprendizado daquilo que está acontecendo, de modo a tirar variáveis, particularidades, para que a Consex possa fazer o seu planejamento também. Então, é nesse sentido que eu quis colocar isso. Agora, em sinergismologia, na página 8, na segunda linha, ele pede para você, por favor, comentar o sinergismo espontâneo da pré-dupla evolutiva. É que no momento que há esse reencontro, o sinergismo que já aconteceu no passado pelas afinidades ser mais de 51% positivo, esse sinergismo ele vem espontaneamente. Então o trabalho conjunto, o entrelaçamento dos esforços acontece de um modo natural. E isso potencializa o resultado. Então, aquele trabalho que a pessoa poderia fazer de modo independente, individual, naturalmente ele torna-se um resultado exponencial, ou seja, ele começa a ser ainda mais benéfico, mais assistencial. E isso acontece de modo espontâneo. Por quê? Porque existe o entrelaçamento e existem as afinidades pré-ressomáticas que, na hora que há o reencontro, vem tudo isso à tona. Então, é por isso que a gente colocou esse sinergismo espontâneo. Agora, na parafatologia, página 8, quinta linha. Gostaria que comentasse esses dois quesitos, a pré-cognição pré-duplista e a telepatia à distância. A telepatia à distância é isso que a gente está comentando aí algumas vezes, o nível de acoplamento existente durante o processo da senha pré-duplista, e vale a pena reforçar que é durante a senha, né? A gente não está falando que isso se perpetua durante a formação da dupla evolutiva. Seria bom, né? Mas o que acontece é que durante aquele processo os amparadores tornam toda a situação mais veemente para deixar escancarada a situação que está sendo vivenciada, e a partir disso o nível de rapport predispõe à telepatia. Exemplo, aquela situação que eu relatei de fazer a mudança de data da reunião, não consegui avisar a Silvia perceber e vir um dia antes da reunião. Esse é um processo de telepatia. Eu tentei fazer por vias normais, e-mail e telefone, mas foi via telepatia mesmo. E a outra questão era antes da telepatia, a pré-cognição. A pré-cognição é que, quando acontece esse processo, obviamente que os amparadores podem dar indícios antes mesmo do encontro da pessoa. Então, algumas situações, algumas logísticas, algumas predisposições, algumas sinaléticas, algumas situações interassistenciais podem acontecer antes do encontro pré-duplista, e que essas situações prévias já estão correlacionadas com a presença próxima do futuro duplista. Então, a pré-cognição, ela torna-se uma situação quase que natural, vamos dizer, predisposta por todo esse processo energético que acontece em relação ao rapport com o futuro duplista. A gente também teve algumas experiências dessa, e no caso mais a Silvia, onde ela chegou a escutar o meu nome, foram 2 anos antes, né? 2 anos antes, veja, eu tinha 13 na época, e já existia um trabalho extrafísico relacionado a isso, obviamente, antes de ela ir para o ECP3, ela teve também uma pré-cognição que no ECP3 ela estaria encontrando uma pessoa que ela tinha um nível de afinidade maior e que alavancaria a ProEx dela. Então, tudo isso foi processo de pré-cognição que depois culminou no encontro. Ou seja, nós não nos conhecíamos ainda, nós não nos falávamos ainda, mas já existiam parafenômenos indicando a formação da dupla evolutiva próxima.